Sabe aquele papo de funções no Excel? Que geralmente tem alguém que fala, mas eu usei a função tal para fazer isso, usei aquela outra função para fazer aquilo. E se eu te dissesse que a gente tem acesso a todas as funções do Excel, ou por um atalho de teclado ou por um clique do mouse? Tu acreditaria? Bom, segue com a gente aqui no vídeo que a gente vai entender isso tudo hoje. Bom, pessoal, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender sobre funções no Excel é que as funções elas vão operar com informações que a gente já tenha na nossa planilha ou em outros bancos de dados, tá? O quê? Como é que funciona isso? Bom, de início vamos entender o que são informações, certo? Aqui nessa tabelinha que eu criei, a gente tem uma coluna para os itens, uma coluninha para valores e uma coluna para referências, tá? O que tem nessa coluna de itens? São informações de texto que eu digitei, né? Se eu deletar aqui o mouse e escrever de novo, fica aqui o mouse, certo? Assim como em valor, só que aqui só está formatado para dinheiro, né? Em reais. Se eu deletar aqui e escrever 50, ele vai me formatar 50 reais, mas a informação que está aqui dentro é 50, a gente consegue ver aqui em cima, tá? Bom, isso o Excel encara como dados, seja texto, seja número, a formatação é uma outra questão ainda, mas isso aqui são dados, a gente chega, escreve e já está ali. Número de telefone, endereço de e-mail, data de nascimento, CPF, qualquer coisa que a gente insira, ela já se encontra ali dentro, tá? As funções são mais ferramentas, são outras funcionalidades que o próprio Excel nos fornece para que a gente consiga operar de forma mais rápida ou mais organizada com os bancos de dados, com as informações, com os itens que a gente já tenha dentro da nossa planilha, da nossa pasta de trabalho, ok? Então vamos lá, como é que a gente entende o que é uma função, como é que uma função funciona? Uma função, ela tem um corpo, ela tem uma anatomia diferente das informações que a gente insere. Como eu acabei de fazer, para informações a gente simplesmente digita. Agora, para informações. Para funções, como é que a gente faz? Deixei escrito aqui a anatomia de uma função para que a gente entenda, tá? Vou começar aqui no total, porque o que eu quero fazer aqui para usar o exemplo? Eu quero fazer a soma desses valores, desses produtos, desses itens, para que eu tenha um total. Bom, como a gente sabe de antemão, existe a fórmula soma pronta no Excel, mas eu vou mostrar para vocês o início, tá? Como é que a gente começa a inserir as informações para uma função? Primeira coisa, sinal de igual. Quando a gente põe um sinal de igual dentro de uma célula do Excel, ele entende que a gente vai dar alguma ordem para que ele execute, certo? Aqui no caso eu quero fazer uma função para que some. O Excel já possui funções pré-definidas na versão 2019, eu estou usando a 2016, mas na função na versão 2019 ou até mesmo no Microsoft 365, no Office 365, a gente deve ter em torno de 500 funções do Excel divididas em categorias e a função soma é uma delas, tá? Então o que eu quero mostrar? A gente acabou de botar o sinal de igual, depois a gente vai utilizar o nome da função, certo? Eu quero a função soma. Claro, eu já sei de antemão que a função soma eu consigo escrever soma. E conforme eu vou escrevendo, olhem aqui comigo, ó, som. Tudo que eu escrevi ele já vai sugerir, porque eu botei o igual, todas as funções que começam com aquela sequência de caracteres que eu escrevi, certo? Então, bom, no meu caso aqui eu quero a função soma, mas eu poderia ter a função soma C, soma sequência, somar produto e por aí vai, tá? Quando a gente está para escolher uma função, o Excel já nos mostra aqui uma breve descrição, ó. A função soma, então, soma todos os números em um intervalo de células. Bom, primeira coisa, é uma breve descrição, só que além disso, isso aqui a gente consegue mexer, tá? Esse nome a gente consegue tirar do lugar. Aqui em cima, deixar aqui embaixo, acho que se eu botar aqui pro canto vai ficar atrás da minha webcam, né? Mas a gente devolve para cá, isso aqui não tem muito problema. Tá? Então, enquanto eu estou definindo o nome, ele aparece aqui para mim o nome da função. Bom, eu quero a função soma, eu tenho duas opções. Ou eu posso dar 2 cliques nela aqui, e naquela que eu dei 2 cliques, ela automaticamente preenche, ou eu posso terminar de escrever ela e abrir parênteses. Depois que eu abrir parênteses, está vendo que tem um parênteses aqui? Depois que eu abrir parênteses, eu já estou dentro dessa função. O Excel já entendeu. Ok, botei um sinal de igual, esse cara e essa pessoa vai me falar alguma coisa para eu fazer. Bom, escrevi a função soma, agora a gente vai começar a alimentar a função soma. Estão vendo que aqui está aparecendo depois soma, tem um símbolo de parênteses aqui também, e depois tem um num1. O que é esse num1? É o primeiro argumento da nossa função. Tá? Então vamos lá. O que eu quero fazer? Eu quero somar esses valores aqui de cima. Então qual que é o primeiro número que eu quero somar?
é o 40. Bom, como é que a gente funciona dentro das funções? A gente separa os argumentos, ou cada coisa, cada elemento que a gente precisa inserir com ponto vírgula. Então eu já selecionei o primeiro elemento que eu queria, ponho um ponto vírgula aqui, certo? O que ele vai me pedir? Um 2, certo? E olha só que interessante, tá vendo que aqui no primeiro argumento ele não tem o colchetes fora, e no segundo argumento ele já tem esse colchetes fora, que é o que eu botei aqui também. Qual a diferença disso? Para as funções, os argumentos que não possuem esses colchetes, eles são argumentos obrigatórios, certo? Eu tenho que ter aquilo, senão a função vai dar erro. Para os argumentos que possuem os colchetes, eles são argumentos optativos, enfim, que a gente pode estar inserindo eles ou não, certo? Eles não fazem parte da estrutura da função para que ela funcione, tá? Então, se eu quiser botar o segundo valor aqui, eu ponho. Se eu quiser botar um terceiro valor aqui, eu também ponho, e assim sucessivamente, tá? Ok, dentro da nossa função, a gente já botou todos os argumentos que a gente queria, e para finalizar ela, eu fecho parênteses. Quando eu fecho parênteses, ou eu posso clicar fora, ou eu posso dar Enter, que a função vai acontecer, certo? Bom, aqui me deu a soma, certo? Eu estou fazendo de um jeito diferente. A soma, a gente também poderia, ao invés de selecionar um por um, a gente poderia selecionar um intervalo, né, que é o clicar onde eu quero e arrastar. Tá vendo que ele muda a sintaxe aqui da função? Isso pode ser papo para um outro vídeo, mas é só para mostrar que existem formas distintas da gente fazer. Ok, a função soma está aqui. Mas, tá, ok, a função soma é fácil, eu sei o que uma soma faz. E aquelas outras funções mirabolantes que a galera sai usando? Bom, chegaremos a ela agora, tá? Então espero que vocês tenham entendido como é que é a anatomia de uma função. A gente começa com o igual, depois põe o nome da função, que existem funções pré-definidas. Com macro, com VBA, né? Macro não, com a linguagem de VBA a gente consegue criar as nossas próprias funções? Consegue, mas esse é um papo muito mais avançado. Mas vamos lá, a gente consegue espremer, utilizar, enfim, o Excel de uma forma inimaginável já com os atributos pré-definidos, imagina depois criando as nossas, mas enfim. Ok, a fórmula soma, ela até é fácil de entender, mas vamos lá. Se eu falasse para vocês aqui, função esquerda. Opa, que pegou escolher. Esquerda. O que a função esquerda faz? Bom, tem gente que pode conhecer a função, tem gente que pode não conhecer essa função, e aí, antes de qualquer coisa, por que a função esquerda? Bom, eu sou canhoto, então o canal é meu e eu decidi começar com a função esquerda, tá? Então vamos lá, função esquerda. Putz, olhando aqui esquerda, texto, número de caracteres. Opa, texto aqui não tem colchetes, então é obrigatório. Esse número de caracteres que tem aqui tem colchetes, então eu posso ou não posso botar. Então vamos testar. Esse esquerda, texto, eu vou selecionar um texto que eu quero. Tá, selecionei o mouse. Como esse número de caracteres não é obrigatório, já vou dar Enter aqui. M. Mouse M. Tá ok. Vamos fazer de novo aqui a função esquerda para ver o que ela faz. Função esquerda, quero o teclado agora. T. Esquerda, tá vindo uma letra que é pertencente a esses textos aqui. Tá. Vamos testar agora a esquerda. A gente viu que o segundo argumento não era necessário porque ele tem colchetes. Agora vamos testar ele com colchetes. Número de caracteres. Número de caracteres, vamos botar 3. O que vai dar? Opa! Mouse, mou. O que aconteceu? Opa, tá aparentando aqui que ele pegou a partir da esquerda, a gente está usando a função esquerda, 3 caracteres. Opa, então deixa eu arrastar isso aqui para baixo para ver como é que ela se comporta nos outros casos aqui. Mou pegou 3, teclado pegou tec, HD pegou 2. Total pegou tot 3, tá, mas esse HD que só pegou 2. Tinham 3 aqui. Bom, pessoal, aqui a gente começa a entrar numa questão do Excel que é o quê? Na verdade, aqui retornou o 3, só que ele retornou junto esse espaço que eu tenho aqui dentro, tá? Do HD. Se eu tirar o espaço do HD externo, ele vai mostrar ali HDE. Vamos ver. Ó, funcionou, viu? A questão toda é a gente entender como as funções funcionam para a gente saber o que o Excel está fazendo, tá? Mas ok, tudo bem, tu explicou a função soma, tu explicou um pouquinho da função esquerda e aquele atalho maluco que tu comentou lá, e como é que eu entendo todas as funções?
Bom, galera, aqui a gente começa a mexer um pouquinho no Excel, tá? Olha só. Tô aqui na função esquerda, tá? Vamos supor que eu já selecionei ela para começar aqui, não sei o que tem de argumento depois. Olha o atalho para que a gente saiba. Na verdade, antes disso, só deixa eu botar aqui do lado para a gente lembrar, ó. Esquerda. Tá vendo que quando eu ainda não selecionei a função que eu quero, ele me mostra aqui, ó, retorna um número especificado de caracteres do início de uma cadeia de texto. Opa, já uma explicação melhorzinha, né? A esquerda retorna um número especificado de caracteres no início de uma cadeia de texto. No início porque é a esquerda, tá? A gente começa lendo da esquerda para a direita. Mas, quando eu já seleciono que eu quero a função esquerda, ele muda essa explicação aqui de baixo para mim. Só que é aqui que entra o atalho que eu comentei no início do vídeo, que é o pulo do gato, certo? Vamos lá. Será que eu vou achar um barulhinho de tambores rufando? Shift F3. Olha o que acontece quando eu clico Shift F3 dentro já da função. O que ela me diz? Ó, retorna um número especificado de caracteres do início de uma cadeia de texto. Ok, ainda é o mesmo texto que explicava antes, tá? Só que aqui o que aparece? Os argumentos, eles aparecem para que eu selecione aqui, ó. Aqui é nessa parte que eu tô, é a descrição da função que eu estou utilizando. Aqui a gente tem os argumentos que fazem parte dessa função. Então o texto, que é o argumento que a gente está agora, ele explica aqui embaixo também, ó. Texto é a cadeia de texto que contém os caracteres que se deseja extrair. Então, opa, vamos fazer assim. Criei a função esquerda, deixa eu selecionar qual é o texto que eu quero. Agora eu quero o referência, tá? Ok. Tá vendo que eu ainda não botei o número de caracteres e aqui ele já me mostra o resultado daquela função, R. Lembra que quando eu testei ali no início, sem botar o segundo argumento, ele só retornava a primeira letra? Opa, então eu posso entender que se eu não preencho esse número de caracteres, que é um argumento optativo, facultativo, enfim, ele está retornando a primeira letra da cadeia de string ali, da cadeia de texto. Mas, número de caracteres, olha só, especifica quantos caracteres esquerda a função deve extrair. Retorna um quando não especificado. Olha só, o Excel está te explicando, ele possui aqui, ó, tá vendo aqui argumentos da função? Esse aqui é um assistente de funções que vai te explicar sobre qualquer função que a gente escreva ali dentro, tá certo? Então, olha só, se eu botar 5 aqui, refer, de referência, tá vendo que ele já me mostra o resultado da função que eu estou utilizando? Se eu botar 1, ele vai retornar R, se eu botar 6, ele vai me tornar referê, se eu botar 3, vai me retornar só ref, tá vendo? Então aqui essa janela que a gente abriu com o atalho do Shift F3, ela é para nos ajudar a entender o que cada função faz, certo? Então tá aqui, tá pronta, certo? A função aqui que eu deixei com referência ao primeiro argumento para a célula que está escrito a referência, né? Então o atalho do teclado é, quando a gente já está dentro da função, é Shift F3. Aqui ele vai aparecer a função que a gente tá vendo? Só que olha só, Shift F3 é o atalho do teclado. Se eu tô aqui e clico aqui, ó, tá vendo que aqui em cima da barra de fórmulas a gente tem o Fx? O atalho do teclado é isso aqui, ó, do mouse, desculpa, é isso aqui, ó. Se eu clico aqui, acontece a mesma coisa. Shift F3 é o atalho de teclado, mas existe um botão já para que a gente faça isso, que talvez as pessoas nunca tenham lido, que é este botãozinho que está aqui. Tá ok? Só que olha só, isso são para as funções que a gente já iniciou. E se eu quiser, agora um extra do vídeo, né? Se eu quiser ver uma função qualquer. Bom, aqui vocês concordam que eu estou numa célula em branco, certo? Se eu apertar Shift F3 ou clicar aqui no botão de função, o que vocês acham que vai acontecer? Bom, o que vai acontecer é o seguinte, ó. A gente clica aqui no botão ou aperta o Shift F3, olha o que ele vai fazer. Ele vai abrir uma janela de inserir função. Aqui ele vai mostrar, aqui, ó, mais recentemente usadas, certo? A gente tem opções aqui, tudo, funções financeiras, de data, hora, matemática, estatística. Isso aqui é um outro universo para a gente explorar, mas, olha só. E aqui também outra coisa que a galera não sabe. Procure por uma função. Eita, como assim procure por uma função? Vamos lá, então. Eu quero... Essa minha planilha vai ser sobre investimentos. Vamos lá. Investimento. Ir. Deu uma pensadinha, mas olha só. VPL, que é a função de valor presente líquido. É pagamento. É valor final. Taxa juros, receber. Taxa juros, receber. XVPL, TIR, taxa interna de retorno.
Opa, o Excel entendeu que eu perguntei sobre investimento e me trouxe TIR. Olha só, isso aqui é legal, hein? Isso aqui vocês não sabiam, possivelmente. Ou se sabiam, ok, fica pra galera nova aí. Tá, não é investimento, agora eu quero ver feriados. Porque eu trabalho no RH lá e tenho que fazer alguma coisa. Feriados. Olha só. Dia trabalho total, dia trabalho INTL, dia trabalho total INTL. Então, olha só, esse assistente de funções, além de ajudar dentro de uma função que eu tenho dúvida, ele pode nos ajudar a funções que a gente nem sabe que existem. Né? Eu posso chegar aqui e escrever o que eu quiser, claro, isso aqui é limitado, né? Eu não vou escrever aqui fórmula para extrair caracteres da direita, da esquerda, mas vamos pegar um outro exemplo aqui também em tempo real, texto. Olha aqui, ext texto, texto, Excel, concatenar, localizar, procurar, tudo que tem a ver com texto ele está entrando aqui, certo? Então, tá aqui mais um recurso para que vocês possam usar. Outra coisa, tá? Eu devia ter explicado isso aqui antes, mas vamos voltar. Eu estou aqui na função esquerda, vou dar um Shift F3 para aparecer aqui. Tem a explicação da fórmula, tem a explicação do argumento, só que além disso, tá vendo esse botão aqui, ó? Ajuda sobre esta função. Se eu clico aqui, o que aparece, gente? Aparece a janela nativa do Excel, do próprio Office da Microsoft, ensinando cada função, cada argumento, cada coisa. Ele está bem demorado. Olha só, cliquei lá, ó, função esquerda, também existe a função esquerda B, esquerda A, esquerda B. Então o que acontece aqui? Isso aqui é a ajuda nativa do Excel sobre a função que a gente está selecionado. Ó, este arquivo descreve a sintaxe da fórmula e o uso da função esquerda e esquerda B no Microsoft Excel. Descrição, importante, sintaxe, mostra tudo aqui, esquerda B, tudo, exemplo, dá um Excel, diz o que vai vir de retorno, essas informações foram úteis. Então o que fica além do teclado? Fica aqui a ajuda nativa da própria ferramenta, do próprio programa, do software que é o Excel aqui, tá? Então, gente, o que eu quis mostrar para vocês hoje, tá? A gente ficou falando aqui, ó, material bruto, eu tenho 22 minutos de vídeo, depois eu vou cortar, não sei quanto vai ficar no final, né? Mas olha só, a gente entendeu como a gente acessa, né, o assistente de funções, né, ou pelo Shift F3, ou quando eu estou numa célula clicada, eu clico nesse botãozinho aqui e aparece todo esse universo para a gente ver, né? Então, só para vocês entenderem, tudo que a gente falou hoje, se a gente for analisar, vocês estão vendo aqui a tela do Excel como um todo, né? Tá aqui a tela inteira, a gente tem várias guias aqui em cima, não sei o que, dados, revisão, tá? O que a gente falou? A gente falou sobre este botãozinho aqui, ó, inserir função, só sobre isso. Olha quantas outras coisas a gente tem em várias abas. Desenvolvedor não está nem habilitada para vocês, Power Pivot também não está aplicada para vocês, a da Clean Aprimora também não está aplicada para vocês, né? Então o que eu quero mostrar? O Excel é uma ferramenta fortíssima que a gente ficou aqui quase meia hora falando só para eu falar deste botão. E ainda poderia falar muito mais sobre ele, entendeu? Mas o que eu quero passar aqui? Aqui eu quero passar o conhecimento da ferramenta. É muito diferente do que tu entrar no vídeo, receber uma informação e só replicar ela. Aqui eu estou mostrando como as coisas funcionam, como é que a ferramenta está configurada para nos ajudar, né? A gente sabe que tem muito conteúdo na internet, muitos cursos por aí, né? Inclusive, eu estou pensando em fazer um curso meu, mas só para vocês entenderem o quanto de informação já tem. O Excel existe desde 85, eu acho, a versão 1.0, que era do Mac, não era nem do Windows. A versão do Excel do Windows foi a versão 2.0, a primeira versão foi do Macintosh, né? Então, imagina, 85, a gente está em 2020, 35 anos de Excel. A gente achar que é ruim ou que tem coisa faltando seria um pouquinho de pretensão, quem sabe a gente não para estudar, né? E aí fica meio uma coisa assim, porque possivelmente é a gente que não saiba, e de fato é a gente que não sabe utilizar a ferramenta do jeito certo, ou a gente não conhece todas as funcionalidades dela, tá? Bom, o que a gente viu nesse vídeo aqui então? A gente entendeu como funciona a anatomia de uma função e a gente descobriu como acessar o assistente que pode nos explicar sobre, além dentro da fórmula que a gente está, né, o assistente de função, mas além disso, como acessar a ajuda interna do Excel e tudo isso que nos proporciona, certo? Fora isso, pessoal, queria pedir para que todos se inscrevessem no canal se acharam que essa aula fez sentido. Eu tinha feito uma pesquisa no Instagram esses tempos que perguntava o tempo ideal de vídeo, né? Então, como eu falei, de material bruto eu tenho 25 minutos, eu não sei quanto tempo eu vou acabar utilizando
pro vídeo como um todo, fiquei todo o tempo olhando para a tela, agora tenho que olhar para a câmera. Não sei quanto tempo eu vou acabar utilizando, mas me digam, comentem aqui embaixo, põe aí, vamos inventar uma hashtag, Clean Ensina, vou botar aí na tela depois. O que vocês gostariam de aprender? Algumas funções específicas, funcionalidades, gráfico, tabela dinâmica, VBA? Não vou ensinar VBA, mas só estou dando exemplo, tá? Listem, escrevam aqui para mim, comentem lá no Insta também, né? Porque, enfim, eu vou fazer o conteúdo para vocês. Se vocês acharam que foi de serventia esse conteúdo, compartilhem com os amigos, se inscrevam, deixem like, comentem, porque a gente começa a entrar nos algoritmos do YouTube, porque como isso é uma aula de fato, isso aqui pode chegar para mais pessoas, tudo bem? Espero ter compartilhado conhecimento de valor para vocês. De repente, para quem já é intermediário ou avançado, talvez já soubesse disso. Se não soubesse, fica aqui para o pessoal também. Mas com certeza para quem é básico, está começando no Excel, isso aqui tenho certeza que vai ajudar. Tá, pessoal? Agradeço muito a todos. Vamos seguir aqui nas aulas e espero vocês numa próxima aula. Muito obrigado.